Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite a todos que estão aqui na casa de formação, você que também está na sua casa, nos acompanhando online, que a alegria do Senhor possa habitar no nosso coração. Hoje, em nossa novena, nós vamos meditar no tema O Espírito Santo é uma pessoa. E eu quero convidar você a abrir as Sagradas Escrituras em Atos dos Apóstolos, capítulo 15. E nós vamos meditar apenas o versículo 28. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, no versículo 28. Enquanto você encontra o texto, quero partilhar com vocês aqui algo que o Espírito Santo foi colocando em meu coração. Nesse mês de maio agora, nessa semana, eu estou completando 12 anos de caminhada cristã. E eu tive a graça, no primeiro grupo de oração que eu entrei para participar, foi um grupo a qual estavam meditando a novena de Pentecostes, falando sobre o Espírito Santo. E nesse dia eu experimentei a graça de Deus na minha vida, eu experimentei o amor de Deus na minha vida e eu conheci a pessoa do Espírito Santo. Desde o início da minha caminhada cristã, eu comecei a me relacionar com o Espírito Santo, um amigo fiel, conselheiro. Tenho chamado o Espírito Santo de Cirineu, que me ajuda a carregar a cruz. O Espírito Santo que é o meu amigo íntimo, aquele que me leva a fazer a vontade de Deus, aquele que me direciona no caminho certo, aquele que me impulsiona, faz arder no meu coração o amor por Cristo. O Espírito Santo que me revela aquilo que eu não sei. O Espírito Santo que me ensinou de maneira profunda a compreender os mistérios da palavra de Deus. O Espírito Santo que tem me levado a cada dia a um relacionamento mais profundo com o Senhor. E eu fiquei apaixonado pelo Espírito Santo desde o início da minha caminhada. Eu lembro de um amigo meu que uma vez ele foi na minha casa e ele falou: mas você só tem livros sobre o Espírito Santo? E praticamente quase todos os meus livros falam sobre a pessoa do Espírito Santo. Eu leio muita coisa, de muitas diferentes formas, mas a leitura que mais me agrada é quando se fala da pessoa do Espírito Santo. E falar desse tema para mim é um tema muito especial, a qual o Senhor faz recordar tudo aquilo que Ele fez no meu coração quando eu pisei pela primeira vez num grupo de jovens querendo me matar, e foi falado para mim do Senhor da vida, que é o Espírito Santo, e Ele entrou dentro do meu coração e transformou a minha história. E é isso que eu quero falar hoje nesta meditação, que o Espírito Santo ele é uma pessoa. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 28. Pois decidimos, lê comigo aí em voz alta, o Espírito Santo em nós. Vamos repetir isso? O Espírito Santo em nós. Pois decidimos, o Espírito Santo em nós, não vos impor nenhum fardo além das coisas indispensáveis. Pois decidimos o Espírito Santo em nós. Se nós olharmos o livro de Atos dos Apóstolos como um todo, nós vamos ver que o Espírito Santo é o personagem mais discreto e também mais poderoso que aparece em cada página do livro de Atos dos Apóstolos. Muitos teólogos vão dizer que, na verdade, o livro de Atos dos Apóstolos deveria se chamar os Atos do Espírito Santo. Porque os Atos dos Apóstolos nada mais são do que o Espírito Santo que Cristo prometeu à sua igreja, conduzindo a mesma a cada passo. Quando a igreja louva, é o Espírito Santo quem coloca no coração da igreja o louvor. Quando a igreja ora e treme o chão, é o Espírito Santo quem está respondendo à oração, está fazendo o chão tremer.
Quando alguém se converte é porque o Espírito Santo colocou coragem, ardor para pregar a palavra de Deus. E essa pessoa se convenceu da palavra pelo mesmo Espírito que abre o coração daquele que crê. Quando Pedro passa pelas ruas e a sombra de Pedro cura as pessoas, a sombra de Pedro é o Espírito Santo, que age conforme eles vão obedecendo à palavra do Senhor Jesus. É o Espírito Santo quem realiza todas essas coisas. E me impressiona nessa igreja primitiva que eles tinham uma consciência da presença do Espírito Santo em todas as suas reuniões, em toda a sua vida. Eles tinham uma consciência profunda dessa pessoa do Espírito Santo. Nessa reunião, eles vão dizer, olha, decidimos. Quem decidiu? O Espírito Santo e a igreja. O Espírito Santo e nós. O Espírito Santo está presente na reunião dos apóstolos. A igreja só está presente porque o Espírito Santo está presente na reunião dos apóstolos. Nós só estamos reunidos em Cristo nessa noite porque o Espírito Santo está presente no meio de nós. Ele age no meio de nós, Ele opera no meio de nós, Ele dirige a nossa reunião, porque o Espírito Santo está no meio de nós. Me impressiona porque nessa época eles não tinham uma doutrina sobre a pessoa do Espírito Santo como nós temos hoje. Nós temos uma doutrina. A nossa igreja, aos séculos, ela escreveu uma grande doutrina sobre a pessoa do Espírito Santo, embora, infelizmente, poucos cristãos saibam dessa doutrina, conheçam a pessoa do Espírito Santo. Eles não tinham uma doutrina do Espírito Santo. Eles não tinham uma sagrada escritura com 73 livros em suas mãos, como nós temos hoje, para conhecer profundamente os mistérios de Deus, como nós podemos conhecer, porque nós temos a palavra de Deus em mãos. Eles não tinham um magistério em suas mãos da igreja, eles não tinham um magistério elaborado, eles não tinham a estrutura que nós temos, eles não tinham a organização que nós temos como igreja hoje, já com mais de 2000 anos de existência, mas eles tinham uma experiência profunda com a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo era alguém conhecido de cada um deles. Eles tinham consciência que o amor de Deus foi derramado no coração deles pelo Espírito Santo que foi dado. Era uma experiência contínua, uma experiência real. A cada momento, eles se abriam à ação do Espírito em suas vidas e eles experimentavam a presença do Espírito Santo operando no coração deles. Infelizmente, o nosso conhecimento da pessoa do Espírito Santo, ele é muito vago, ele é muito distante. As pessoas falam do Espírito Santo, mas não têm consciência da presença do Espírito Santo. Nós passamos diante de uma igreja e dizemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas não pensamos nele, não pensamos no Espírito Santo. Nós dizemos, eu creio no Espírito Santo, quando rezamos o credo, mas nós não meditamos sobre naquilo que nós estamos professando, naquilo que nós estamos falando. Até mesmo quando muitas pessoas vêm fazer uma oração, conduzir uma oração à pessoa do Espírito Santo, nós vemos que esta oração ainda é distante, não é uma oração a qual é um relacionamento profundo com uma pessoa a qual quer mover, quer falar, quer dirigir a nossa vida. E nós precisamos despertar isso. Deixar que o Espírito Santo, o próprio Espírito, desperte em nós esta realidade. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é mais do que um símbolo. As Sagradas Escrituras, por uma ordem de revelação, o Espírito Santo ele foi apresentado gradativamente como um símbolo. O Espírito Santo ele é a terceira pessoa
da Santíssima Trindade. Terceira, não porque ele é menor do que o Pai, menor do que o Filho, mas por uma ordem de revelação. Deus, no Antigo Testamento, se revelou a Israel como o Pai, Deus, o único Deus. Mas, à medida que eles foram progredindo nessa revelação, ele também revelou que viria o Messias, que viria outro semelhante a ele. E na plenitude dos tempos, nós conhecemos Jesus. Então, a igreja vai conhecer Jesus. Essa igreja de Israel, ela vai conhecer Jesus e vai se tornar a igreja de Cristo. E Cristo, ele gradativamente também, à medida que ele vai se revelando que ele e o Pai são um, que esse Deus único, agora ele também se faz na pessoa dele, o Verbo encarnado, ele vai começar a ensinar uma grande doutrina sobre a pessoa do Espírito Santo. Sobretudo, se você quer conhecer mais do Espírito Santo, leia o Evangelho de João, capítulo 14, 15 e 16. Lá nós temos Cristo fazendo uma grande doutrina sobre a pessoa do Espírito Santo. E ele vai falar que é necessário que ele vá para o Pai. Porque se ele não for para o Pai, um outro semelhante a ele não virá. O Espírito da verdade, o Consolador, o encorajador da igreja do Senhor não virá. Então Jesus, ele começa a falar sobre o Espírito Santo. Mas ainda para os discípulos, essa dimensão do Espírito Santo ainda era uma dimensão abstrata. Consolador, amor, paz. São muitas formas que nós temos de chamar o Espírito Santo, conforme encontramos as suas manifestações na Sagrada Escritura. Mas essa experiência do Espírito Santo, ela precisa ainda ir mais além. Nós precisamos compreender de todo o nosso coração que o Espírito Santo é uma pessoa. Fala para quem está do seu lado aí. Ô cabeção, o Espírito Santo é uma pessoa. Você que está em casa, fala para alguém aí da sua família, o Espírito Santo é uma pessoa. E o que significa isso? Dizer que o Espírito Santo é uma pessoa. Primeiro, é dizer que o Espírito Santo ele tem uma personalidade própria. O Espírito Santo não é uma energia. O Espírito Santo não é uma força. É verdade que Jesus falou em Atos 1:8 que desceria sobre eles o poder do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo é mais do que um poder. O Espírito Santo é mais do que uma força. Muitas vezes nós queremos controlar o Espírito Santo. Como se fosse um ar-condicionado que você vai controlando a temperatura mais fraco, mais devagar, conforme você quer. Porque nós temos essa dimensão muitas vezes que o Espírito Santo é uma pessoa e nós queremos mandar no Espírito quando nós estamos rezando. Às vezes eu me pego fazendo isso. Talvez você já tenha percebido isso. Espírito Santo, vem, age em mim, transforma em mim, faz isso, faz aquilo. Opa, peraí. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele tem uma personalidade. Ele age conforme ele quer, quando ele quer e em quem ele quer. Porque ele tem uma personalidade própria, ele tem uma vontade. E tendo uma vontade, ele tem liberdade. Aliás, o Espírito Santo é o Senhor. E sendo o Senhor, é ele quem manda. Então o Espírito Santo ele tem uma liberdade, ele tem uma vontade. O Espírito Santo ele tem emoções. Diz a palavra que ele se entristece quando nós pecamos. O Espírito Santo também se alegra quando um pecador se volta para Cristo. O Espírito Santo ele tem emoções. O Espírito Santo ele fala. Ele fala a nossa consciência.
Eu tenho certeza que você já ouviu a voz do Espírito Santo falando na sua consciência. Não faça isso. Evangelize aquela pessoa. Fala para aquela pessoa do amor de Deus. O Espírito Santo, ele fala à igreja. O Espírito Santo, ele nos dá a experiência da iluminação. Sabe quando você está perdido assim, em alguma situação, de repente vem um estalo, faz tac. É um dom de iluminação. O Espírito Santo revela coisas que nós não sabemos. O Espírito Santo revela. Se você perceber, quando você está em oração, muitas vezes você está em oração, e isso acontece, sobretudo quando nós estamos orando em línguas. Nós começamos a orar, e conforme nós vamos orando, vão brotando coisas na nossa mente. Vão surgindo inspirações, vão surgindo revelações, conhecimento. Isso é o Espírito Santo agindo em nossa oração. É o Espírito Santo quem nos dá inspiração. É o Espírito Santo quem nos faz sonhar. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele é mais do que poder. Nós não podemos colocar o Espírito Santo apenas como um instrumento em nossas mãos. Ele é mais do que isso, ele é uma pessoa. E se ele é uma pessoa, eu posso me relacionar com ele. Aqui está a tomada de consciência que cada um de nós temos que ter, se queremos ver o Espírito Santo agir na nossa vida. Então eu tenho que me relacionar com o Espírito Santo. Eu tenho que me abrir à ação do Espírito Santo. Então aí um livro muito famoso do Benjamin, que ficou conhecido, que é Bom Dia, Espírito Santo. Porque depois que ele teve essa experiência, ele entendeu isso. Todos os dias, ao acordar, a primeira coisa que ele falava no seu dia era: Bom dia, Espírito Santo, o que vamos fazer hoje? Começou a entender, e a sua vida mudou depois que ele entendeu que o Espírito Santo era uma pessoa. Então o Espírito Santo é uma pessoa, e eu preciso me relacionar com ele. Então muitas vezes nós rezamos assim: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Tenta imaginar você. Eu falo para você, vem na minha casa, vem na minha casa, vem na minha casa. Você vem na minha casa, e eu continuo: vem na minha casa, vem na minha casa, vem na minha casa. Mas eu já estou aqui. Mas vem na minha casa, vem na minha casa. Mas eu já estou aqui. Muitas vezes nós não temos consciência disso, que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. E o Espírito Santo, ele quer que você se relacione com ele. É muito mais do que falar apenas vem. Mas é você se abrir a ele e deixar ele conduzir a sua vida. Diziam os santos padres da igreja, clamando ao Espírito Santo: vem, visita-nos e enche-nos. Porque ao encher-nos de ti, transbordaremos de tua presença. Então é se abrir ao Espírito Santo. E à medida que nós vamos nos abrindo ao Espírito Santo, ele começa a agir em nós. Então o Espírito Santo, ele age em você, e o Espírito Santo age através de você. Então nós temos que deixar o Espírito Santo, primeiro, nos tocar. E você precisa se relacionar com ele. Espírito Santo, me toca nessa noite. Espírito Santo, fala ao meu coração. Espírito Santo, o que quer de mim? O que quer revelar a mim? Como você quer que eu ore, Espírito Santo? Qual texto das Sagradas Escrituras você quer me revelar? Qual é a inspiração para esse dia? Espírito Santo, tem alguém que você quer que eu interceda? Espírito Santo, o que eu vou falar na minha pregação? Qual música eu vou cantar? E de repente você está lá orando e ele coloca um louvor na tua boca, uma profecia nos teus lábios. Então nós temos que nos abrir a este relacionamento. E abrir esse relacionamento entendendo que eu preciso estar em submissão a ele. Porque ele é Deus. Essa pessoa é Deus.
E Ele sendo Deus, eu preciso me submeter a Ele, submeter à sua vontade. Tanto que em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 32, São Pedro fala que o Espírito Santo é só dado àqueles que lhe obedecem. Então o Espírito Santo, ele é como uma pomba. Ele não é uma pomba, mas ele é como uma pomba no sentido que ele é cavalheiro. Então, se você quiser pegar uma pomba, o que você tem que fazer? A Ágata quer pegar uma pomba na praça agora. Ela vai na praça, você vai passar por isso. Ela vê uma pombinha e quer pegar uma pombinha. O que ela faz? Ela sai correndo atrás da pombinha. O que a pombinha faz? Foge. Se ela quiser pegar a pomba, como a gente sabe que tem que fazer, o que você tem que fazer? Você tem que chegar manso, calmo. Muitas vezes a gente vai afoito. Nós somos violentos. Não observamos os pecados que estão no nosso coração, que ofendem o Espírito Santo, e nós clamamos, vem Espírito Santo. E nós não conseguimos tomar posse da sua presença em nossa vida. Então você precisa sim pensar 2 vezes. Você precisa ter cuidado, você precisa ser cauteloso. Você precisa confessar os seus pecados. Você precisa se abrir na oração verdadeiramente, se entregar. Pedir, desejando o que você está falando, e não de uma forma mecânica. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Daqui a pouco tem a novela. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. WhatsApp, vem Espírito vem Espírito Santo. Ele não vai tocar no teu coração. Então é você se submeter. E uma vez que você se submete, você começa a adorar. Porque Deus deve ser adorado. Então eu começo a adorar essa presença maravilhosa em mim. E eu começo a glorificar a Deus na pessoa do Espírito Santo por sua obra em minha vida. Se nós nos abrirmos a essa experiência do Espírito Santo, o Espírito Santo vai decidir a tua vida. Então o texto fala que eles decidiram, porque quem decidiu por eles era o Espírito Santo. Pois nós decidimos, o Espírito Santo em nós. Então, se você quer fazer a vontade de Deus, se você quer que Deus tome a decisão na tua vida, que Deus opere na sua vida, comece a se relacionar com a pessoa do Espírito Santo. Se abra a esse relacionamento e a sua vida, a sua oração, a sua história nunca mais será a mesma. Eu quero convidar você a rezar. Mas começar a rezar meditando nessas 3 palavras. Vem. E uma vez que você compreender que Ele está em você, que você está sentindo a presença dEle, você vai falar para Ele, vem e visita-me. Entre em todas as áreas da minha vida. Visita cada cômodo da minha vida, cada área da minha vida. E se nessa oração você perceber que existem algumas áreas da sua vida que precisam ser mudadas, comece a falar para Ele, enche. Sentir teu poder, nós estamos aqui, tão sedentos de ti, vem, ó Deus. Vem, enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, então vem incendiar, meu coração é o teu altar, quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar, então vem incendiar, meu coração é o teu altar, quero ouvir o som do
dos céus, tua glória contemplar. Cante forte, nós estamos aqui tão sedentos de ti. Venha, Deus, venha, enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder. Nós estamos, cante, nós estamos aqui tão sedentos de ti. Venha, Deus, vem, enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Contemple a presença do Espírito Santo neste lugar agora, irmão. E vai louvando o Senhor. E vai louvando este Espírito Santo. Vai agradecendo pela sua presença que é vital, que é real e que se faz eficaz na nossa vida, perenemente. Bendito és tu, Senhor, pelo derramamento do teu Espírito, por se deixar encontrar com cada um de nós, Senhor. É por isso que eu quero contemplar a tua glória, Senhor. Eu quero contemplar a tua glória, Senhor Jesus, diante da tua presença, meu Senhor. Santo, santo és, adorado sejas tu, Espírito Santo de Deus, meu companheiro, meu amigo, meu defensor, meu protetor. Santo é o teu nome, Senhor, santo é o teu nome. Glórias a ti, Senhor.